Agora, aquilo que eu gostaria de mencionar hoje um pouquinho é a respeito da experiência que nós tivemos durante a semana. Ouvimos a história do tesoureiro da escola, um pastor também. Ele foi convidado para fazer a campanha, uma série, na penitenciária do estado. Um dos irmãos que trabalha lá na penitenciária conseguiu que ele fosse fazer a apresentação para os presos. Geralmente 110, 120 presos estavam todos ouvindo a mensagem naquela semana. E nós soubemos que durante a semana houve uma experiência com o nosso pastor, quando na segunda tarde, quando ele começou a falar, e chegou-se um senhor que quis fazer uma pergunta, e ele então disse: olha, o senhor me permite, nós vou terminar de apresentar fazer a minha preleção, e depois nós podemos conversar para ver, né? E ao terminar a segunda noite, na primeira tarde, geralmente ele fazia às 2 horas da tarde, na primeira tarde ele falou a respeito do amor de Deus e de Cristo, sacrifício de Cristo para salvar e perdoar pecados. E sabem, ali todos, né, presos tinham todos eles os seus crimes cometidos, né? E então o pastor salientou bastante o poder que Jesus Cristo tem de perdoar pecados. No segunda tarde, um preso chegou para ele, e então, depois de eu terminar a reunião, ele disse: olha, eu não assisti à sua reunião ontem, mas eu ouvi o que o senhor disse. Eu estava lá na minha cela e eu escutei o que o senhor disse. O senhor disse que esse Jesus Cristo é muito poderoso, mas ele é poderoso mesmo? E o pastor disse: lógico que Jesus Cristo tem todo o poder no céu e na terra. E aquele homem pergunta: mas ele tem poder sobre tudo aqui nesse mundo? E o pastor disse: lógico que tem. Ele veio lá dos céus e se tornou homem e, né, venceu o inimigo, e ele tem todo o poder agora. Pela terceira vez, aquele homem então demais: o senhor tem certeza que ele tem poder sobre tudo que existe aqui nesse? Aí o pastor disse: por que você está me perguntando isso? Ele disse: eu sou feiticeiro. Eu tenho o poder para, com meus feitiços, matar quem eu quiser. E muita gente tem me procurado. E eu recebo por isso. Eu mando o meu feitiço e vai lá e mata a pessoa. E eu já recebi, ganhei muito dinheiro com isso. E outra coisa que eu posso fazer, se a pessoa, o desafeto, não quer matar o outro, eu tenho o poder de enfiar a pessoa dentro de uma garrafa, tampar, enquanto o outro faz o que quiser, e então depois eu abro a tampa da garrafa e a pessoa sai. É estranho, né? Os meus irmãos, seus irmãos conheceram um pouquinho o que é a feitiçaria na África, a coisa é terrível. E aquele homem disse: eu ganho muito dinheiro com isso, mas eu não guardo nada. E então ele disse ao pastor: eu estou cansado dessa vida. Acontece que eu queria largar essa feitiçaria e não posso, porque eu tenho um acordo com o meu mestre, chamava o diabo de mestre, que se eu largar a feitiçaria, ele pode me matar. Aliás, eu consegui esse poder através de um acordo, há 20 anos atrás. E durante esses 20 anos, eu tenho exercido a feitiçaria. Depois nós soubemos que ele se tornou chefe
de 60 feiticeiros no sul de Angola. Ele era o chefe. Mas agora ele diz, eu estou cansado. Eu queria largar isso. E ontem, quando o senhor falou a respeito desse Jesus Cristo, que é poderoso, eu pensei, quem sabe ele pode me livrar. Porque ele não queria morrer. E então, nosso pastor disse, olha, se o senhor se entregar para Jesus Cristo, não há nenhum poder nesse mundo que possa matá-lo. Jesus Cristo não só tem o poder sobre qualquer um aqui, mas também ele tem o poder de ressuscitar. Ele é a vida. Mas uma coisa, o senhor precisa se entregar para Jesus Cristo, decidir ficar com Jesus Cristo e entregar os seus feitiços para ele. E aquele homem disse, e agora? O acordo maior era não entregar o feitiço para ninguém. Então, o pastor disse, olha, você precisa acreditar nisso e se entregar para Jesus. Se é que você quer largar dessa vida. E aquele homem tinha tanto desejo para deixar essa vida, porque, sabe, o diabo, né, deprime. E ele resolveu se entregar para Jesus Cristo. E aí veio o problema. Sabe, porque o diabo não solta facilmente, não. Então, resolveram que na sexta-feira, depois que o pastor fizesse a sua apresentação para os presos, que nós, os professores, os pastores, né, iríamos também lá na prisão ajudar a queimar o feitiço. Que o homem ele havia mandado um recado para a esposa que trouxesse o feitiço. Os bichos de feitiçaria que ele tinha estavam dentro de uma mala, mais ou menos desse tamanho, dessa altura, porção de bichos. Eu nem sei o que eram. Uma coisa ele me contou depois, o que era. Mas os outros bichos, só sei que eram um bom número de bichos lá dentro. A esposa trouxe a mala e guardaram lá numa sala, num quarto da penitenciária, para na sexta-feira à tarde queimar tudo. Quando chegou sexta-feira, depois do almoço, nós tínhamos combinado, alguns alunos de teologia e alguns pastores, professores, fomos à penitenciária. E o pastor começou a falar, e nós éramos, acho que 4 ou 5 pastores, acho que 5. 5. 4 mais vosso servo. E eles, então, nós estávamos ali na frente, né, estava em uma mesinha onde ele fazia a pré-eleção, falando para os... Quando um soldado da penitenciária chegou e disse para o pastor Pacheco, que era o diretor da Faculdade de Teologia, disse, seu pastor, o feiticeiro está passando mal. A gente já sabia o que era. Aí ele disse, vamos lá. Então fomos, o soldado nos guiou até o corredor e aconteceu que eu estava justamente o primeiro na fila, quando abriram a porta da cela, o diabo tomou conta daquele homem. E minha gente, eu não sei quantos de vocês já viram num zoológico o urro de um leão. Ou então, pelo menos, no filme, né? Coisa semelhante. Quando o apóstolo São Pedro diz que o diabo está em derredor, bramando como leão, é exatamente assim. E aquele homem, o diabo pegou, jogou no chão e urrava, que era uma coisa terrível. E é interessante, eu notei que estava bem na minha frente, os movimentos que o diabo fazia. 2 tipos de movimentos. Um rolando
de um lado para outro, como se fosse porco rolando na lama, e outro corpo se mexendo assim como se fosse uma cobra. E urrando terrível, e se batendo para cima e para baixo. E o diabo tentando matar esse homem. Começou a urinar sangue. A calça toda ela ficou coberta de sangue, enquanto ele estava deitado, batendo daquele jeito. A boca babando sangue. E depois ele me disse, porque eu conversei um pouco mais tarde com ele, no dia seguinte, vou contar o restante da história, o diabo dizia, eu vou te matar. Ele dizia, enquanto estava sendo possuído pelo demônio, o demônio dizendo, eu vou te matar. E ele então agora intimamente pensando no Jesus Cristo, mesmo possuído pelo demônio. O que nós fizemos? Agora nos reunimos, fizemos uma oração pedindo a Deus que nos usasse e desse poder para expulsar aquele demônio. Depois de uma oração, aí ordenamos que o diabo saísse. E, meus queridos, não existe poder que possa resistir a Jesus Cristo. O diabo saiu, deixou aquele homem como morto. A própria Bíblia diz assim, né? Quando Jesus expulsou o demônio, ficou como morto. Depois de um minuto e mais ou menos, meio, que ele parecia que já tinha, ele começou a respirar, levantou a cabeça, babando ainda, e como eu estava justamente na frente dele, apanhei-o pela mão, e há algumas coisas, meus queridos, que a gente faz e não sabe por quê. Depois, quando as coisas acontecem, naquele dia, após o almoço, lá no refeitório, onde estavam os alunos todos e os professores, a gente almoçava junto, sobre a mesa havia um pacote de guardanapo de papel, coisa que eu nunca fiz na vida. Foi pegar aquele pacote inteirinho e pôr no bolso. Depois, quando aquele homem estava levantando, todo babando e coisa, aí está aqui os guardanapos de papel, eu pude usar tudo aquilo para limpar o que a gente podia, para ele poder se levantar, bastante abatido, bastante cansado. E notem, toda aquela cena estava sendo observada por vários soldados, oficiais e o diretor da penitenciária. Estavam ali todos, assistindo aquela cena. E quando aquele homem voltou a si, respirando, todo manchado de sangue, o diretor da penitenciária pediu a um dos soldados que trouxesse um colchão, pusesse numa sala para que aquele homem pudesse repousar um pouco de tão cansado e de pancada que ele havia tomado. E nós agora iríamos queimar o feitiço. Fomos para o pátio da prisão, alguns alunos ajudaram e alguns soldados a arrumar lenha e capim seco, fizeram aí uma fogueira, jogaram uns 2 litros de gasolina dentro daquela mala. Acontece que estavam preparando aquilo, o diretor da penitenciária disse para um soldado, escuta, vai lá, busca a mala. O soldado disse, seu comandante, senhor me desculpe, eu não vou pegar naquilo não. Eles haviam assistido toda a cena da coisa. Não vou buscar não. Aí o diretor pediu outro soldado. Ele disse, seu comandante, eu também não vou não, ninguém queria ir. Então o pastor Pacheco pediu a um outro professor, um pastor, que fosse buscar-se a mala. Então acompanharam lá o pastor para mostrar onde estava a mala e veio a mala, puseram ali a lenha junto, em cima toda e coisa, e aí fósforo em cima, fogo. E aquilo começou a arder. E levou cerca de 1 hora, minha gente, aquilo queimando. E a gente escutava aqueles chiados, gritos, miados, aquela coisa lá dentro da mala. Aquela cena, aquilo está na minha mente até hoje.
Já viram briga de gato e as coisas assim, chiando e piado é tudo assim, aqui e ali, dentro daquela mala. Mas porque o feiticeiro, quando nós vamos queimar a mala, ele disse: por favor, não deixe fugir nenhum, não abram a mala, não deixe fugir nenhum feitiço, porque se fugir o diabo estava com medo. Bom, ninguém foi lá abrir a mala, meteram fogo. A fogo estava a coisa e ainda tinha matéria para queimar, puseram mais lenha e então mais uns litros de óleo diesel em cima. E aquilo pegou um fogaréu que nós tivemos que nos afastar de tão quente que estava. E depois de queimar tudo, sobraram alguns ossos e uma panela totalmente retorcida pelo calor. E o feiticeiro me disse que dentro daquela panela tinha uma águia. Essa águia, ele mandava para onde queria, né? E lá a águia, ou seja, o diabo, né? Matava a pessoa. E ele nos contou que para conseguir esse poder 20 anos antes, era o desejo dele ficar rico, tinha dinheiro. Então ele foi para o país de Camarões, onde tinha lá um famoso feiticeiro, né? E agente do diabo, e então ele fez o acordo. No entanto, o diabo disse para eles: olha, para você adquirir esse poder, você vai me entregar alguns dos teus parentes. Eu não me lembro se foi 3 ou 4 parentes que morreram, mas ele entrou em acordo com o diabo, disse: pode levar meus parentes, né? E ele não sabia que e fez o acordo. Quando ele chega em casa, o próprio filho tinha morrido. E ele depois se lamentava, arrependido, de que ele tinha feito esse acordo e perder o próprio filho. Mas, durante 20 anos, ele usou daquele poder. Agora, depois de queimarmos tudo, enterraram o restante dos ossos que estavam ali, voltamos para a penitenciária e agora, isso já depois de 1h30, levou mais ou menos esse processo todo. Ele já havia agora descansado, então conseguiram lá uma toalha para ele, coitado, porque estava todo ainda manchado de sangue, né? E conversamos com ele. Então o pastor Pacheco disse para ele: Pascoal, João Pascoal é o nome dele, você está livre. Jesus Cristo te libertou. E enquanto você ficar com Jesus Cristo, nunca mais o diabo vai poder fazer alguma coisa com você. Demos uma Bíblia para ele, fizemos oração e saímos. No dia seguinte, no sábado pela manhã, várias pessoas que haviam assistido nas diferentes pequenas séries de conferência nos bairros foram para um ginásio coberto e aproximadamente 3.000 pessoas. O pastor Teodoro, que era o presidente da União, fez um sermão muito bonito, sabe falar muito bem. Mas ao estar terminando a escola sabatina, entra lá no ginásio o João Pascoal, bem vestidinho, com alguns outros companheiros da prisão, acompanhado de alguns soldados à paisana, né, que o diretor da penitenciária estava lá, a secretária de Cultura, representando o governador, estava lá, e então deram oportunidade para o João Pascoal dar o seu testemunho. E como falava bem ele. Mas ele vibrava. Jesus Cristo me salvou, eu agora estou livre. 20 anos eu estava contando a história. E a alegria daquele homem de estar salvo, livre do diabo. Terminar a reunião, nós tivemos
Tivemos juntos, as irmãs haviam preparado um gostoso almoço e os pastores, aqueles presos, e almoçamos juntos. Eu tive a oportunidade de conversar um bocadinho com o João Pascoal. Eu disse: Pascoal, enquanto você estiver ligado a Jesus, estudando a Escritura Sagrada e se entregando a Ele, você não precisa ter mais medo de que alguma coisa vai acontecer com você. É verdade, poderão haver algumas dificuldades. E eu sei que ele enfrentou dificuldades depois, porque o rei não tinha mais entradas, não é? Tinha que conseguir. Nós ficamos preocupados, até dissemos lá para os pastores que tentassem ajudá-lo no sentido de conseguir algum emprego, alguma atividade que pudesse render para ele. À tarde, depois do almoço, fomos para o rio. Um rio que tem um bocado de crocodilos lá dentro. Mas fomos fazer o batismo. E vários pastores eu tive o privilégio também de participar com aqueles pastores e batizando. 100 pessoas foram batizadas naquela tarde. E, sabem, são experiências na vida da gente que, para ver, palpável como é que Deus trabalha. Quando voltamos para o Brasil, eu estava justamente na casa da minha irmã, quando um dos pastores que veio fazer aí o mestrado no NASP, ele soube e foi lá me visitar. E contou uma porção de coisas, e eu perguntei para ele: escuta, pastor, como é que está o João Pascoal? Ele disse: pastor, no último sábado de dezembro, ele foi batizado. E está como membro da igreja. De maneira que, irmãos, uma das coisas que a gente percebe, quando é que o Espírito Santo trabalha na mente de pessoas sinceras. Ora, um indivíduo que estava na mão do diabo, e ele nos contou que havia 60 feiticeiros subordinados a ele. E ele mandou um recado para todos os feiticeiros, dizendo o seguinte: não me procurem mais para fazer feitiçaria, porque eu não tenho mais nada a ver com isso. E se vocês quiserem um dia se libertar disso, podem falar comigo que eu sei. Agora, percebem como Deus usa próprios indivíduos agora para aqueles sinceros que querem abandonar as coisas. Ele foi liberto da prisão? Ele foi liberto da prisão? Não. Aí, eu não sei agora, mas até o batismo dele, ele estava... No entanto, o diretor da prisão foi bastante aberto na questão de permitir que ele... Mas ele estava preso por causa de ser feiticeiro? Posso contar? Eu não quero... Até aqui termina até quando? Até que horas? Esse relógio aí está errado, não funciona. Acontece o seguinte, como eu disse, havia pessoas que têm algum desafeto, iam lá falar com ele, e ele então mandava o feitiço, né? E podia colocar a pessoa dentro de uma garrafa. Vocês não, isso é impossível. Não, o diabo faz, o diabo tem poder. E acontece que duas mulheres queriam ficar ricas, ganhar dinheiro, e queriam se prostituir, mas não queriam que os maridos soubessem. E elas chegaram para o feiticeiro e disseram assim: quanto você cobra para que coloquem o marido dentro da garrafa? Elas poderiam sair e se prostituir, que o marido não ia saber de nada. E quando depois elas terem o dinheiro na mão e coisa, podia o marido voltar para casa, né, bonitinho. E ele disse: eu cobro 1000 kwanzas. Kwanza é a moeda de Angola. E então,
elas começaram a juntar dinheiro para que pudesse pagar isso para ele fazer o feitiço. E elas então poderem entrar fazer o trabalho delas, né, de prostituição e ganhar dinheiro. Acontece que uma conseguiu 700 mil, quer dizer, 1 milhão de kwanzas, mas 700 mil kwanzas. A outra só conseguiu 500 mil. E então foram para ele e disseram, olha, nós só conseguimos 700 mil, e outra só 500. E ele disse, tá bom, eu faço por isso, mas com uma condição, que vocês se entreguem para mim primeiro. E uma delas aceitou, teve relações com ele. E então começou ele mandar o feitiço lá, o marido entrava dentro da garrafa, né? E ela então podia se prostituir e tal. Quando voltava para casa, aí o diabo soltava outra vez e o marido voltava para casa. Mas a outra não aceitou isso e deu parte na polícia. E logicamente a polícia foi averiguar a coisa, então prenderam o homem. Quando ele foi preso, aí a outra também teve a coragem de contar para a polícia. E por isso ele estava preso. E agora, depois de toda aquela história que eu contei para vocês, esse homem ficou cansado disso tudo. E sabem, os 60 feiticeiros receberam, e não somente os feiticeiros, a notícia correu por sul de Angola. E um dos nossos professores, que estava numa cidade distante naqueles dias, voltou, chegando o Uambo, ele disse, olha, lá em tal lugar, eles já souberam que o feiticeiro João Pascoal deixou a feitiçaria. Vocês já pensaram em todo esse, como a notícia corre, não é? Porque lá todo mundo conhece os feiticeiros, né? A notícia corre que, e isso Deus disse um dos oficiais lá da penitenciária, disse, o Deus dos adventistas é poderoso.